Oi, pessoal. Então, a gente volta hoje para complementar o último vídeo do tópico de interfaces. Nós já tivemos um vídeo inicial falando sobre interfaces como um todo, depois um vídeo falando sobre navegação web, e agora um vídeo falando sobre estilos de interação, alguns estilos de interação, a sua história, o seu uso, e vantagens, desvantagens, etc. Então, aproveite. Então, o primeiro estilo que a gente vai falar é o estilo de linguagem natural. É interessante que os livros de HC, eles sempre trataram desse estilo de interação que é o de linguagem natural, ou seja, da gente manter em diálogo, uma conversa com a interface ou com o sistema computacional. Só que isso, na década de 90, no início de 2000, até pouco tempo atrás, era algo muito voltado a pesquisas científicas, porque a gente tinha muito poucas iniciativas que a gente tivesse acesso como usuário comum de linguagem natural. E isso foi crescendo aos poucos e hoje em dia a gente tem uma grande variedade de sistemas computacionais que são onde a gente interage com eles através da linguagem natural, seja textual, seja de voz, etc., e passou a ter uma relevância muito maior do que tinha antigamente, muito embora o desafio continue sendo o mesmo, a complexidade é a mesma, porém, a sua vantagem para algum determinado tipo de usuário ou tipo de situação continua sendo muito válida cada vez mais, eu acredito. Então, a sua utilização pode ser muito interessante, sobretudo para quem tem conhecimentos restritos de computação. Então, sempre se pensou em linguagem natural para aquele tipo de usuário que ele era novato. Era um usuário que tinha pouca habilidade, pouca experiência com sistemas computacionais. Lembrando que quando a gente trabalha com interfaces, e a gente vai projetar, vai fazer o design de uma interação, é muito importante, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, na parte do processo de design de interação, quando a gente vai compreender os requisitos e as necessidades do usuário, um dos artefatos que a gente gera, um conjunto de artefatos, é compreender o perfil do usuário daquele sistema computacional. Aí a gente usa personas ou alguns formulários de perfil do usuário, exatamente para entender que usuário é esse. Então, é um usuário que tem mais dificuldade de utilizar o sistema, que ele não consegue navegar bem nas interações via menus, ou via o próprio INP, ou via até consultas através do search, etc. Então, nesse tipo de caso, é indicado a linguagem natural. Ou alguns sistemas computacionais evoluíram tanto que a linguagem natural, alguns sistemas de interação por voz, por exemplo, está incluído em muitas interfaces que, inclusive, tem a possibilidade de você utilizar ou com voz, ou até mesmo digitando, ou utilizando o mouse, ou o toque, no caso, quando é mobile. Ou seja, está bastante integrado e passou a ter uma relevância realmente muito grande. Eu estava viajando há 2 semanas atrás, num hotel, e praticamente todos os serviços do hotel estavam sendo disponibilizados através de um chatbot, né, que é um sisteminha de linguagem natural, onde a gente interage com um app para poder ficar tirando algumas dúvidas. E, assim, eu testei bastante, até porque eu tenho interesse no assunto, eu tenho um aluno de mestrado que ele pesquisa nessa área de linguagem natural, de chatbots, para uma área específica, e eu testei bastante e achei, inclusive, o sistema bastante com uma corretude bastante grande. Claro que teve algumas falhas no processo, mas mesmo quando teve falhas, ou seja, a questão do erro, ele conseguiu voltar e me dar a opção para que uma pessoa me atendesse quando o chatbot ou o sistema computacional não pôde atender. Eu achei bastante relevante, ou seja, já está no nosso dia a dia. As aplicações, muitas vezes, são obrigadas a interpretar construções vagas. Então, um grande desafio da linguagem natural é porque a gente expõe o usuário para interagir com a gente como se ele estivesse interagindo com outro ser humano. Tá? Então, isso é um grande desafio. Tem até um desafio grande, que é o desafio de Turing, para poder ver o quanto de tempo o usuário consegue interagir com o outro, sem que se perceba que, por exemplo, é um sistema computacional que está do outro lado. Então, nesse caso, é muito complexa a questão gramatical, questão semântica. Dependendo do tipo de interação, tem aquelas mais simples, que é baseada em alguns menus, que são por voz. Esses são mais simples, porque você dá as opções e o usuário ele tem que seguir aquelas instruções que você está dando. Claro que ele pode fugir delas, aí você tem que ver como é que vai reagir. Mas tem aqueles tipos de sistemas em que você realmente permite que o usuário interaja com você como se fosse uma pessoa do outro lado atendendo. Então, nesses casos, tem desafios, tem cases de maior sucesso, tem cases de mais insucesso,
tem alguns casos, até no Brasil mesmo, de sistemas de linguagem natural que são altamente falhos, né? Por exemplo, a Go, até um tempo atrás, eu não sei se ainda está disponível, o sistema, o chatbot deles para poder interagir com os usuários é altamente falho, é muito limitado, ele deixa aberto para que o usuário interaja como quiser, mas ele é altamente limitado a ponto de quase toda pergunta que você faz, ele não consegue interpretar e fica dando mensagens mais genéricas. Ao mesmo tempo, a TAM outro caso parecido, porque era um sistema aéreo ainda. Antes de virar Latam, ele tinha um sistema de um chatbot muito interessante, que era bastante efetivo, mas que passou a não existir mais quando virou Latam e a estratégia foi unificada com a LAN do Chile. Então, alguns sistemas desses têm bastante sucesso, outros menos insucesso, e isso também é muito dependente da sua construção. Tá? Não só da questão da interface, mas também da questão do back-end por trás, porque por trás tem muita inteligência artificial. Então, tem os próprios processamentos de linguagem natural, que é NPL, e tem frameworks para isso hoje em dia, tem inclusive ferramentas já prontas que você pode interagir com a ferramenta e criar suas ferramentas de seus chatbots, suas ferramentas para processar essa linguagem natural, óbvio que com muita limitação. Se você quiser realmente algo mais profundo e algo mais efetivo e algo mais aberto, você tem que ir para a programação realmente, você tem que ir para entendimento de linguagem natural, de inteligência artificial e realmente dos algoritmos de machine learning, processamento de linguagem para poder obter o que há de mais efetivo nesse tipo de sistema. Então, tem até eu ia até mostrar um exemplo aqui a vocês, por exemplo. Eu vou botar meu fone aqui. Eu vou perguntar ao Google Assistente. Meu celular é um iPhone, então eu tenho o Siri, mas aí o Siri tem dificuldade de se comunicar com os sistemas do Google, obviamente por causa da concorrência que eles têm. Então, isso é uma limitação também nesses sistemas de linguagem natural, especialmente naqueles que são mais genéricos, como por exemplo, que no celular. Pronto, você tem um sistema de linguagem natural aqui, que você pode interagir por voz com um sistema genérico. Mas aí tem um monte de aplicativo concorrente que ele não abre. Então, por isso que eu baixei o Google Assistente já há um tempo. Tenho até usado pouco. Eu vou perguntar antes de eu clicar, eu vou perguntar ao Google Assistente qual é a minha agenda de hoje à tarde, porque a minha agenda está bastante atribulada. Vamos lá. Qual a minha agenda hoje à tarde? Encontrei 2 eventos hoje. A primeira é reunião convênio mestrado GTI e FPB, às 2:30 da tarde. Aqui estão as demais. Eu estou gravando essa aula, essa videoaula hoje no dia da aula, mas na verdade essa reunião de 2:30 foi adiada para 3, porque a gente tem um encontro presencial de 2 às 3, tá? É uma reunião com a Kodak, e veja que ele dá outras opções, coloca um botão para que eu clique e mostre minha agenda, ou seja, ele interage, me responde de alguma forma, me apresenta o primeiro evento que eu tenho à tarde, então veja que ele entende que tarde já é algo depois do meio-dia, porque eu tenho várias agendas antes do meio-dia, mas ele considera a partir. Então, tem todo um conjunto de compreender o que eu estou dizendo para poder me entregar a melhor resposta. E, por acaso, tanto o Siri quanto o Google Assistente são exemplos excelentes do bom uso de linguagem natural com sistemas realmente extremamente eficientes e cada vez melhores. Então, linguagem de comando é outro tipo de estilo de interação. Alguém vai dizer, opa, como é que ele está mostrando um estilo de interação que era tão usado na década de 80? Não, eu estou mostrando porque é um estilo de interação que ainda é muito utilizado nos dias de hoje, dependendo do tipo de sistema que você vai desenvolver. Se você desenvolve sistemas, por exemplo, para especialistas, sistemas para profissionais de redes, ou de infraestrutura, ou de monitoramento, é muito comum que esse tipo de usuário esteja habituado e, inclusive, prefira utilizar sistemas de comando. Tá? Então, a gente não pode simplesmente desconsiderar esse tipo de estilo de interação, que é o de linguagem de comando. Ah, mas lá na década de 80, a gente, como usuário comum, era obrigado a utilizar esse sistema, esse tipo de estilo de interação. Beleza, graças a Deus que não é mais. Mas tem um grupo de usuários que ainda utiliza e prefere utilizar, que trabalha com shell, etc. Então, o grande objetivo desse tipo de estilo de interação é possibilitar que o usuário envie instruções diretas para o sistema. Então, a base desse tipo de interação, você interage diretamente através do envio de comandos, tá?
Então, é o estilo de interação de instrução. Inclusive, a gente viu isso lá nos primeiros capítulos, aqueles estilos de interação, né? Conversacional, por instrução. Então, esse tipo é por instrução, que é de comando. Existem outros também, o próprio clique no menu, ou o próprio clique em algum dos botões para poder acessar algum tipo de função também, não deixa de ser por instrução, mas nesse caso você entra com um comando. Então, você pode ter teclas de funções, ou seja, está vendo uma tecla, um botão, ou um único caractere, abreviação de palavras curtas, palavras inteiras, combinação de teclas e caracteres. Existem comandos que são verdadeiros textos, né, parágrafos. Tem comando que tem 5 linhas, porque tem um comando exatamente o conjunto de parâmetros que você coloca. É realmente bastante complexo, mas é bastante efetivo, até porque você está sem uma interface, você tem a questão da performance, você tem a questão do acesso direto, dependendo do sistema operacional, etc. Então, recomenda-se, portanto, o uso de comandos que utilizam palavras e abreviações. Então, você tentar utilizar comandos que façam sentido para aquele usuário. Já que ele vai ter que utilizar o comando, e são vários, que você tenta utilizar, por exemplo, início de letras ou as palavras que representam aquele comando, que façam sentido. Já é complicado, porque você vai ter vários comandos, mas pelo menos você já ajuda. Então, asseguram ao usuário uma maior liberdade de iniciativa e flexibilidade, porque os comandos são variados, então você pode variar bastante o comando com um conjunto de parâmetros diferentes, na ordem diferente, então é bastante rico, tá? Mas para o usuário iniciante, por exemplo, esse tanto de poder e essa flexibilidade muito grande nesse conjunto de parâmetros e nessa forma de você escrever os comandos é altamente complexo e geralmente não recomendado. Usuários iniciantes e determinados tipos de interfaces de sistemas computacionais realmente não faz sentido você utilizar linguagem de comando, esse estilo de interação de linguagem de comando, tá? Já usuários experientes têm um controle maior sobre o sistema e conseguem obter um maior rendimento dele e até preferem muitas vezes. Então, é muito comum eu ter visto hoje em dia alguns sistemas computacionais de infraestrutura e de monitoramento, muito utilizado na área de redes, por exemplo, que tem um sistema de comando, uma janela de comando, e também tem um sistema com interface gráfica que o usuário consegue integrar os dois, tá? E consegue utilizar os dois. Mas é muito comum que ele fique recorrendo sempre à linguagem de comando lá, o estilo de linguagem de comando, em muitos casos, em determinados tipos de ações que eles querem dar entrada no sistema para receber um feedback mais rápido ou alguma coisa do tipo. Outra possibilidade é, mesmo uma interface por linguagem de comando, a gente utilizar menus. A gente pode utilizar menus indicativos, como é o caso desse aqui, por exemplo. Olha, eu apresento um menuzinho aqui com algumas opções que eu posso dar ao usuário. Então, eu dei um comando inicial, ele mostrou um menu, e eu posso navegar no menu. Tudo bem que eu navego somente com as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, mas não deixa de ser uma ajuda para você poder ir navegando, tá certo? Algumas vantagens, ele é bem flexível, é muito atrativo para usuários especialistas. Eu tinha um professor lá na UFCG chamado Peter Nicoletti, que ele era o principal nome da rede RNP aqui na Paraíba. Eu acho que ainda é, não tenho certeza, faz tempo que eu tive contato com a UFCG, mas eu lembro que já em 2000 e alguma coisa, todo mundo já utilizava interfaces e ele, de maneira alguma, ele só utilizava sistemas de comando, porque era o hábito dele e a grande expertise dele durante dezenas de anos, sendo responsável por toda a parte de infraestrutura e de monitoramento da RNP aqui na Paraíba. Oferece suporte à criação de scripts ou macros definidos pelo usuário, então é muito comum esses usuários, eles têm como se fosse uma linguagem de programação dentro do próprio sistema, ou seja, ele é um usuário tão especialista que ele pode criar scripts, alguns macros, para poder criar outros comandos em cima dos comandos já existentes. Isso é algo muito comum nesse tipo de estilo de interação de comandos. E é satisfatório para interação com computadores em rede, mesmo em baixa velocidade. Exatamente, porque como ele não tem interface, a performance é muito alta da interação, tanto da entrada de comandos, e até mesmo que chega até o servidor, aos servidores, e o retorno dele, porque geralmente vai texto desse processo, tá? É muito comando para poder fazer algumas ações nos conjuntos de servidores, etc. Então, o retorno, muitas vezes, é só retorno de feedback, ou só retorno de sucesso ou de insucesso, tá? Utilizamos protocolos de transporte, de UDP, por exemplo, ou principalmente TCP, que tem o retorno para poder saber se deu certo ou não a comunicação.
Algumas desvantagens é que a retenção de comandos é geralmente muito pobre, tá? A gente lembra que a gente não consegue memorizar, nossa memorização é muito curta. Então, mesmo utilizando a interface de comandos, estilo de interação de comandos, nós temos que ter estratégias como aqueles menus que eu mostrei para poder ajudar o usuário a reconhecer as ações, ou até mesmo o nome dos comandos serem intuitivos para o usuário, se é que a gente pode dizer isso, tá? Mas porque a gente prefere reconhecer ao invés de memorizar. Difícil aprendizado dos comandos, então é uma interface que realmente é difícil você aprender e é difícil você lembrar, que são dois objetivos de usabilidade que nós temos das interfaces, mas nós estamos falando de um estilo de interação com interfaces bastante específicas, a taxa de erro é muito alta, tá? Mas ao mesmo tempo são erros que a gente pode se recuperar e pode ficar testando, a gente tem que um comando deu erro, tenta outro deu erro, o que pode acontecer é que você tem uma performance ruim na sua atividade, porque você fica perdendo muito tempo tentando encontrar o comando, e às vezes precisa ficar indo para o help toda hora para ver o conjunto de comandos, o conjunto de possibilidades de parâmetros que você tem, são verdadeiros manuais complexos para poder utilizar aqueles comandos, mas faz parte do processo desse tipo de estilo de interação. Difícil fornecer mensagem de erro e assistência, porque você tem uma tela cheia de letras e texto, quando você tem uma mensagem de erro, ela aparece naquele monte de letra lá, e às vezes é até difícil você perceber, tá? A questão de percepção, de notificação, principalmente de percepção, ela é um pouco mais complicada quando você tem um estilo de interação por comandos, principalmente quando é um comando textual, que não é um comando por instrução que você dá, por exemplo, numa interface. E não é atrativa para usuários que não são especialistas. O outro tipo de estilo de interação que a gente vai apresentar é o de menus, que é um estilo de interação bastante antigo, desde que começou as interfaces WIMP, né, que são as interfaces que a gente tem janelas, que tem menus, que tem mouse e computador. Surgiram os menus, desde, por exemplo, o Windows 3.11, começou com a Macintosh, com o Mac, na década de 80, mas ele evoluiu bastante e ele não perdeu sua importância. Nós temos, por exemplo, os apps ou os sistemas que a gente utiliza no celular, seja através de um app, ou seja através do próprio browser, e são muito comuns o uso de menus. Tá? Ou seja, os menus não desapareceram. Eles até diminuíram, mudaram os estilos. Tem os menus hambúrgueres, por exemplo, que eles conseguem expandir, os menus expansíveis, mas eles continuam lá com sua importância. Por quê? Porque o menu ele é algo fechadinho que consegue se expandir bastante e fazer uma abordagem em cima de toda a arquitetura do sistema, a arquitetura da informação do sistema, porque você consegue, se você fizer um menu bem feito, utilizar aquelas estratégias de navegação que nós mostramos, de agrupamento correto, de labels corretos para o nome dos menus, você consegue ir navegando no menu, você consegue reconhecer e acessar todas as nuances do sistema computacional através do conjunto de menus. Então, por isso que é um estilo de interação bastante utilizada. Seja menus, seja interfaces desktop, seja interfaces web, seja interfaces mobile, ou até mesmo interfaces por comando, como a gente acabou de ver, que até lá o menu tem sua grande relevância. Então, é um conjunto de menus apresentados na tela, que ele tem uma hierarquia, isso é muito importante, e o planejamento dele é algo extremamente essencial. Basta que o usuário reconheça. Então, é muito importante a gente utilizar a questão do princípio de design da consistência, principalmente dentro do sistema computacional, e também a questão das metáforas, utilizar as convenções que nós já temos no nosso senso comum, do nosso uso de sistemas computacionais, dependendo do tipo de sistema e dependendo de área que você está desenvolvendo, utilizar as convenções, porque os usuários meio que já reconhecem aqueles menus principais, a navegação inicial, o primeiro nível da interação é muito importante, você poder ir reconhecendo e clicando e chegando até na ação, na tarefa ou na atividade que você quer desenvolver e quer realizar utilizando o sistema computacional. Alguns itens, os itens contidos neles são autoexplicativos, então, mesmo com um menu que a gente tem essa possibilidade de fazer toda essa hierarquia, a gente tem a possibilidade também de colocar ícones nos labels dos menus para poder facilitar o entendimento através de algumas metáforas, tá? Ou seja, a gente ainda pode melhorar a eficiência e o uso dos menus. Uma das desvantagens da interação por menus é que ele utiliza muito espaço dependente, especialmente da quantidade de submenus que você tem, de hierarquias que você tem. Ele pode realmente ocupar um bom espaço da tela, especialmente se for mobile, que é pequeno, ou até mesmo na interface pelo computador, na interface web ou desktop. Mas, obviamente, quando você clica na opção, ele retrai completamente e você vai para a interface. Então, é algo que não é tão preocupante.
Há várias formas de agrupamento diferente e apresentação de opções de menu. A mais utilizada é a categorização hierárquica de opções. Até mesmo o Tab, que é um tipo de estilo de interação muito comum, também pode ser considerado um tipo de interação por menus. Você tem um tab inicial e você clica nas opções e ele pode abrir um submenu ou um subtab abaixo, que vem na mesma estratégia e no mesmo conceito do que significa o estilo de interação de menus. Alguns tipos de menus, pull-down, pop-up, hambúrguer. Então, o pull-down é muito comum a gente utilizar, já é muito comum desde o passado e hoje em dia cada vez mais com inclusive com o JavaScript evoluindo muito, com possibilidade de a gente fazer algumas expansões de alguns menus de uma forma muito interessante, muito rica, muito intuitiva e muito simples e agradável em relação à experiência do usuário. Mas você vai clicando e ele vai expandindo os menus, ou até mesmo pop-up, que você tem uma interface, pode até mesmo ser um estilo de interação de manipulação direta. Você pode clicar no item de menu com o botão direito, por exemplo, você abre um menu pop-up e um menu hambúrguer, que é cada vez mais comum nos aplicativos mobile e que também é um estilo de menu. Então, são essas possibilidades de menu que nós temos, tá? É muito comum a gente agregar em sistemas web, ou até mesmo sistemas de desktop, de ferramental, por exemplo, para algumas áreas específicas, os menus pull-down e pop-up, tá? Então, a gente usa o menu pull-down, aqueles que são fixos na própria navegação da interface, e os menus pop-up são aqueles menus que a gente aparece pontualmente em alguns elementos da minha interface, através de um clique com o botão direito, ou de 2 cliques, dependendo da interface, e você abre o menu para oferecer algumas opções relacionado àquele elemento específico ao qual você clicou. Então, por isso que é muito utilizado em sistemas de manipulação direta. Aqui alguns exemplos de menu, tá? Então, veja nesse caso, ó, eu tenho um menu, tá? Tenho aqui o meu primeiro nível do menu aqui, e tenho cada item de menu, cada item desse menu tem um menu suspenso, que vão ter outras opções. Alguns deles, inclusive, podia abrir outro submenu aqui do lado. Tem que ter cuidado com essa navegação aqui, escolher bons componentes, que tem alguns componentes que perdem muito fácil o menu e você tem que voltar e começar novamente. Isso é muito frustrante para o usuário. Mas, nesse caso aqui, ele colocou alguns atalhos para oferecer algo a mais ao usuário. Ou seja, o usuário especialista, ele poderia, depois de um certo tempo, que ele ganhasse confiança no sistema e experiência e aprendizado, e ele poderia evitar ter que navegar no menu e ele já podia, através do atalho, já acessar a opção e a tarefa diretamente. Você vai dizer, Petroni, por que ele coloca no menu? Para ele ficar lembrando. Então, toda vez que ele entra, ele fica vendo aquele comando e, de repente, em algum momento, ele pode lembrar e passar a não usar mais o menu, que ele vai precisar de alguns cliques para chegar lá, e, através de um único clique, ele faz o comando e já abre a opção. Muito comum, por exemplo, em processadores de texto, em planilhas, etc. Aqui tem outro menu, no interface web, tá? O menu que ele é suspenso aqui, ele poderia ter submenu. Geralmente, se esse Word, por exemplo, tivesse outro menu dentro dele, que ele deveria ter alguma sinalização aqui, uma setinha para o lado, e assim vai. Aqui, quando você passasse o mouse em cima, deveria ter mudado o background, ou teria dado um destaque para dizer que eu estava no Word, e de repente não está clicado aqui, por isso que não está. E ele teria a opção de uma setinha para dizer que tinha algo a mais para ele poder apresentar. Algumas vantagens muito interessantes para usuários novatos, tá? Ou aqueles usuários intermitentes que não usam muito o sistema. Também pode ser atrativo para usuários especialistas, tá? Especialmente se você agrega ao menu essas teclas de atalho que podem fazer com que, com o tempo, ele use o atalho, ao invés de estar navegando no menu, ou use o menu vez ou outra, e outras vezes a tecla de atalho, ou seja, consegue agregar tanto a facilidade do usuário novato quanto o usuário especialista. E proporciona muita exploração. Então, é muito interessante para aqueles usuários que são, por exemplo, até o mesmo link dominante, que ele gosta de navegar. Se o sistema for bem feito, porque um menu não é porque é um menu que é fácil de navegar. Não, tem que ter todo o planejamento do que está dentro de quê, de qual submenu está dentro do outro menu, os labels muito, muito bem escritos, porque o usuário vai passar a vista, vai querer clicar em alguma coisa, vai querer chegar onde ele quer para realizar a tarefa. Ele vai errar algumas vezes e volta, mas ele tem que errar o mínimo possível.
para não frustrar o usuário, ele cai fora e ir para outro sistema. Então, a gente tem que planejar muito bem o menu para que as opções estejam muito corretas, os agregadores muito corretos, a quantidade de níveis também corretos, tá? E até mesmo a própria estética do menu esteja a ideal, considerando o sistema computacional como um todo, de modo que a gente ofereça aquele algo a mais ao usuário e possa fazer com que o usuário realmente se engaje com o sistema e utilize cada vez mais, e se for o caso dele ter opções, ele fique com o sistema que ele está utilizando. Desvantagem, muitos menus podem levar sobrecarga de informação e alguma complexidade de proporções desencorajadoras. Isso acontece. Eu já utilizei sistemas em que eu clicava no menu principal, na navegação principal, no primeiro nível. Quando eu clicava, ele abria um menu que quase não cabia na tela, de tanta opção que tinha. Era desesperador. Tá? O próprio Swap tem alguns menus que são gigantes, tá? Que ele cresce tanto que eu acho que poderia ter uma agregação maior, mesmo que ele necessitasse mais cliques, mas ia orientando melhor o usuário para que ele chegasse onde ele quisesse através de uma orientação. Porque se eu apresento muita opção, é muito comum que algumas daquelas opções, inclusive, não devessem estar dentro daquele item que eu cliquei, ou até mesmo que é difícil você achar com tanta informação que ele apresenta. E pode ser lenta para usuários frequentes, dependendo de como ele foi projetado. E, geralmente, em muitos casos, é lento. Tá? E o usuário se frustra porque o menu foi mal projetado junto com toda a navegação do sistema. E também pode ser não ser compatível com dispositivos gráficos pequenos. Então, se você trabalha com menus na sua interface web, sua interface ela é responsiva, o usuário ele vai utilizar tablets, vai utilizar mobile, é muito importante, até no momento do projeto, do design de interação, seja nos sketches, nos protótipos, você já projetar já planejar como é que vai ficar na hora que ele diminuir, porque você tem opções para isso, tá? Você pode diminuir para um menu hambúrguer, você pode retirar o label, deixando somente o ícone do menu para ele caber na lateral esquerda da interface mobile, e assim vai. Opções não faltam hoje em dia, inclusive componentes nos frameworks, React, Angular, etc., para que a gente possa tratar isso. Ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado, porque eu já presenciei em alguns projetos que eu participei, conversando até com designers gráficos, que chegam na parte final para poder fazer alguma versão do protótipo, depois que a equipe de design de interação e de engenharia de software já projetou, já coletou as necessidades do usuário, etc., que ele simplesmente quer fazer o responsive de qualquer forma, sem se preocupar como é que o usuário vai reagir com aquilo. Porque muitas vezes eu diminuir para um menu onde ele aparece somente os ícones, não são suficientes, porque o ícone não é claro para o usuário. Tá? Então, mesmo que seja somente ícones, tem que fazer de alguma forma que o usuário possa clicar no ícone e ele abrir o menu para poder ver quais são as opções que tem lá. Então, tem que ter muito cuidado. Outro exemplo, por exemplo, o próprio Swap mesmo. Não sei se vocês lembram, mas o Swap já no passado, há uns 2 anos atrás, ele tem um menu hambúrguer, porque aquele menu do Swap é bem grande, mas depois de um tempo ele mudou para um menu diferente. Deixa eu ver, eu não vou conseguir abrir aqui agora, porque vai demorar ter que abrir. Mas ele apresenta agora o menu no lado esquerdo, através de uma setinha muito delicada. Vou ver se eu vou abrir aqui, porque seria interessante mostrar. Deixa eu ver até se eles melhoraram, que eu já fiz até uma reclamação certa vez. E eu tive dificuldade quando teve a mudança, que eu não conseguia achar onde estava o menu. De tão sutil que ficou, ou seja, eles pensaram muito na estética, para ficar muito simples, mas dificultou muito o usuário para poder conseguir utilizar. Estou abrindo aqui o Swap. Não abriu. Swap FPB, vamos lá. swap.iftb.edu.br. Ok. Está difícil aqui, viu? .edu.br. Ok, estou entrando. Então, deixa eu mostrar para vocês. Não funciona. Bem, para vocês já olharem no Swap, ver que é uma setinha do lado bem delicada para ele poder expandir o menu, mas realmente é difícil de ver aquele ponto focal inicial, que, ao meu ver, deveria ter bastante destaque, porque seria a primeira coisa que ele deveria ver. Então, isso é muito delicado. Outra coisa, a percepção do usuário quando ele utiliza uma interface mobile é diferente quando ele utiliza uma interface web. A interface web ele tem aquele padrão F-shaped, né, que você
que é o padrão F, que ele faz ele tem uma visão geral assim na forma de um F. No mobile ele é um pouco diferente. Então, quer dizer, se você coloca esse menuzinho no meio, você espera uma coisa lá de cima, pelo menos. Geralmente o menu hambúrguer está lá em cima, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, você tem que ter cuidado quando for projetar essas interfaces responsivas, para que quando ele abra no mobile, ele tenha a mesma experiência, tão boa quanto na interface web. Preenchimento de formulário é outro estilo de interação muito comum, muito utilizado, especialmente em sistemas de informação. Praticamente não existe um sistema computacional, web principalmente, que não tenha um formulário. Mesmo um sistema computacional que seja, por exemplo, um portal, ou um sistema de computacional que seja somente informativo, muitas vezes utilizando um desenvolvimento estático, sequer dinâmico, não tem nem banco de dados, não tem sequer precisa de JavaScript, mas a gente às vezes precisa ir num campozinho lá somente para contato, aí a gente usa somente um simples JavaScript lá, um acessozinho lá, uma basezinha de dados que a gente usa, mas para poder uma interação bem simples, ou seja, mas até lá a gente tem formulário. Então o formulário está permeando a nossa vida de desenvolvedor, nossa vida de engenheiro de software, em todos os tipos de interação, em todos os tipos de plataformas, e a gente deve ter muita atenção a ela, tá? Porque realmente é muito delicado, tem muito formulário mal projetado e que a gente deve ter muita atenção. Então ele lembra o formulário em papel, a gente já é acostumado a preencher formulário no papel, então ele lembra muito isso, mas tem muita diferença de um para o outro, porque o formulário de papel, ele, além de você poder preencher e ficar voltando quando quiser, nem sempre no formulário web, dependendo da seção que você está utilizando, ou dependendo do tipo de sistema, ele pode esperar que você volte para continuar. Então, tem que ter esse cuidado, porque geralmente o tempo que o usuário quer para preencher aquilo é aquele, ele teria que terminar o processo naquele tempo disponível para aquilo. Tá? Tem um grande conjunto de volume de informações. Ok. Alguns exemplos de formulários aqui. Algumas vantagens: simplifica a entrada de dados, tá? Ele encurta o aprendizado, porque geralmente o formulário ele é sequencial. Você pode tanto quebrar o formulário em vários subformulários para ele seguindo uma sequência, de forma que as categorias sejam bem organizadas e bem agrupadas. Ao mesmo tempo, você pode ter a sensibilidade, o que é muito importante, fiquem atentos quanto a isso, quando estiver projetando formulários, que o usuário só precisa preencher o formulário daquilo que é suficiente naquele momento. Isso é muito comum, por exemplo, em sistemas de cadastro de usuário em sistemas computacionais. Então, é muito comum a gente fazer um cadastro, a gente pedir dezenas de informações ao usuário já no cadastro, quando na verdade não seria necessário. A gente poderia pegar somente o básico, por exemplo, talvez o documento dele, o nome e o e-mail, ou até mesmo fazer o cadastro básico pelo Google, pelo Facebook, que tem essas possibilidades, mas a gente pegar o resto das informações depois, uma vez que ele já está cadastrado, porque eu já garanti o acesso ao usuário, eu o frustrei pouco, porque ele já se cadastrou, ele já se considera pertencente àquele sistema, e a partir dali eu vou pegando informações, tá? Às vezes você vai utilizar um sistema e você vai se cadastrar e tem aquele formulário gigantesco, você não, desisto, tá? Não quero isso tudo, tá? Deixa eu pegar as informações aos poucos, à medida que precisa. Nem toda informação é importante. Por exemplo, no e-commerce, eu não preciso pegar dados de cartão, obviamente, eu não preciso pegar dados, inclusive, até mesmo de endereço do usuário desde o começo. Deixa ele navegar, deixa ele querer comprar, desejar comprar, deixa ele chegar no checkout, chegando no checkout, eu pego essas informações, o que eu preciso inicialmente dele é o básico, talvez um e-mail dele, para que eu puder ficar mandando mensagens, caso ele autorize. Ou seja, é muito delicada essa questão de quando a gente oferece esse tipo de estilo de interação que são os formulários, para que a gente não frustre o usuário e o faça desaparecer do nosso sistema. O estilo manipulação direta, que é outro estilo também muito comum em sistemas mais desktop, especialmente em ferramentas específicas para arquitetos, para engenheiros, para desenvolvedores de software, para análise de sistemas, que a gente geralmente, mas até mesmo para o usuário comum, dependendo do tipo de sistema, para desenho, por exemplo, para crianças, e também sistemas de tablet. Então, a gente costuma muito arrastar e soltar, ou seja, o resultado, o feedback da ação que eu faço no sistema, ela é automática. Eu não preciso de mensagem de feedback, de resposta de feedback, porque já é direto. Então, se eu arrasto, se deu certo, é porque aquilo que eu arrastei chegou do lado de lá. Então, quem lembra, eu posso dar um exemplo dos sistemas de exploração de arquivos, seja o Windows Explorer, seja o próprio Finder lá do Mac,
que é comum, por exemplo, eu poder arrastar um arquivo de um canto para outro, e eu vejo o arquivo chegando no canto lá. Se não der certo, ele volta e o arquivo não ficou lá. Então, eu vejo que o feedback, ele é imediato. Então, interfaces gráficas, por exemplo, estilo desktop, tem alguns sistemas que utilizam esse tipo de estilo de interação, que, inclusive, um tipo de interação que a gente tem por instrução, tem por conversação, a gente tem por manipulação direta. A gente costuma utilizar muito o mouse, tá? Ou agora o dedo, quando a gente trabalha com tablet ou totens lá em shoppings ou em serviços turísticos. Tenham muito cuidado para não confundir simplesmente o uso da interface touch para você interagir com o sistema com manipulação direta, é diferente, tá? Não é porque eu estou utilizando aquele totemzinho do Maneira Shop para pagar meu estacionamento que está substituindo um mouse pelo meu dedo, que aquilo é manipulação direta. Não, porque ali eu não arrasto, eu não solto, é completamente diferente. Ali é uma interface por instrução normal. Eu estou dando instrução ao sistema, seguindo um conjunto de passos para poder conseguir pagar o meu estacionamento. É diferente de manipulação direta. Nesse caso aqui, eu estou podendo arrastar, por exemplo, esse meu diretório aqui para outro canto, ou um arquivo, ou jogando esse arquivo para o lado, para aquele diretório. Então, veja que isso é uma manipulação direta. Mas essa interface também tem instrução também, claro que tem, é tudo integrado. Tem menus também, claro que tem. Então, veja que é um conjunto de integração, esse estilo de interação, para melhorar a experiência do usuário, do que, por exemplo, se eu precisasse dar um comando para poder passar esse arquivo de um canto para outro, como a gente fez no passado. Quando a gente utilizava o MS-DOS ou o próprio Unix, puramente, tá? Aqui eu tenho uma interface, por exemplo, de um sistema para poder criar diagramas UML, tá? Ou até mesmo diagramas de modelo de domínio para sistemas de banco de dados, ou para um modelo de dados do nosso sistema computacional. Então, veja que aqui, todo esse sistema aqui é a base de manipulação direta. Aqui eu tenho uns componentes que eu posso ficar puxando, arrastando para cá, eu coloco o documento, eu coloco o elemento aqui, eu posso clicar nele, eu posso clicar com o botão direito, escolher ligar com outro componente, eu posso puxar e ligar para outro componente, e assim vai. E aí você diz, Petroni, isso está limitado a sistemas desktop? Não. Desde o HTML5, que já tem alguns anos, que o próprio web, a gente já pode criar sistemas web em que a gente possa utilizar a manipulação direta. Então, tem alguns sistemas web, por exemplo, que eu uso muito como sistemas para criar mapas mentais, que a gente consegue arrastar e colar tudo utilizando o browser, tá? Isso é possível também. Os menus, por exemplo, em relação à manipulação direta, é muito comum a gente utilizar menus pop-up, em que eu, por exemplo, clico com o botão direito aqui, tá? Eu clico com o botão direito nessa minha caixinha aqui, que, por exemplo, poderia ser uma classe ou uma entidade, dependendo do tipo de modelo que eu tenho. Eu clico no botão direito e ele mostraria um menuzinho para poder fazer algumas ações. E assim vai. Algumas vantagens. Apresenta visualmente o conceito da tarefa. É muito fácil, é muito intuitivo, tá? Os erros podem ser evitados mais facilmente, até porque o feedback ele é direto. Encoraja a exploração, porque você vê tudo, a questão do princípio de design, visibilidade é o maior possível, porque está tudo na sua tela para que você possa interagir. Claro que, às vezes, nem todos os componentes você pode manipular tão diretos. Às vezes, ele tem como se fossem menus de componentes, mas é fácil você conseguir ver que eles são agrupados e você consegue ir abrindo o conjunto de componentes. E você reconhece fácil, porque ele trabalha meio com o estilo que o menu também trabalha. Então, se ele for bem feito, os labels bem organizados, os agrupamentos bem feitos, você consegue ir navegando facilmente, reconhecendo e testando, tá? Ao mesmo tempo, qual é um tipo de tarefa ou de operação que tem que ter no estilo de interação e manipulação direta? O undo, tá? Porque como o feedback é direto, ele não pergunta muito, ele já vai, já arrasta e já fez. Se você quiser voltar atrás, geralmente tem o undo ou voltar, para você poder desfazer aquela operação diferente em vários níveis. Então, se você eu acho que vocês não cursaram em padrão de projeto, tem um padrão de projeto de software, que ele é 2 padrões, que ele é recomendado para poder fazer essa ação de undo em interface de manipulação direta. Que é o memento e o próprio command. Algumas desvantagens, ele é mais difícil de programar, realmente, eu não sei se vocês já tiveram a experiência
desenvolver um sistema de manipulação direta. Eu já tive uma experiência na época do mestrado. Na época da graduação, eu lembro que eu fiz um sisteminha de paciência, um joguinho de paciência, que ele é muito baseado na manipulação direta, que você fica arrastando as coisas e tal. Mas no mestrado, eu fiz uma ferramenta para desenvolvedor de software. Então, essa ferramenta era toda baseada na manipulação direta, que era o Itaus. Eu vou até mostrar a vocês mais à frente. Então, é muito desafiador utilizar programar esse tipo de sistema. Mas tem alguns frameworks que facilitam muito o uso. Ok. Tem sistema de interação WIMP, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que são aqueles sistemas de interação para desktop, que era baseado em Windows, ícones, menus e apontadores, que foi quando surgiu as interfaces gráficas, tá? Então, eles são a base dos sistemas web atuais e até mesmo dos sistemas mobile. Então, dentro dele vão ter os menus, vão ter os formulários e tudo mais. Então, eu vou passar um pouco, que é mais ou menos um conjunto de todos os estilos que a gente já viu anteriormente. Os estilos web e mobile, um tanto mais recentes, né? Web de algumas décadas para trás, para cá, mobile. Talvez até de algumas décadas para cá, mas com muitas mudanças, né? Quem lembra quando a gente começou a desenvolver para mobile, era o uso app da vida, a gente desenvolvia o app, era como se fosse um sisteminha à parte, web para mobile, que era o app. Depois veio o próprio desenvolvimento, como se fosse o próprio sistema web, em que a gente abria no browser. Depois surgiram os apps. Depois surgiu a possibilidade do design responsivo, que a gente podia desenvolver para web e acessar no browser mobile a mesma interface, sendo com algumas mudanças para se adaptar ao sistema. E assim vai. Então, tem a possibilidade também da gente programar no estilo app, mas para utilizar no browser, no mobile. No browser do mobile, exatamente. Então, tem muitas possibilidades, mas todas com interface pequenininha que a gente tem que se adequar a ela. Então, eu tenho algumas informações aqui, mas é bastante básica. A gente já viu a parte de navegação toda em web, que é mais que suficiente. Evoluiu bastante o desenvolvimento web, mas ao mesmo tempo evoluiu bastante. Tem muitas bibliotecas de JavaScript, tem muitas possibilidades. A gente tem muito cuidado para não poluir muito a interface. Isso é uma dica muito grande que eu dou. E, ao mesmo tempo, com a simplicidade, com a delicadeza que alguns componentes web surgiram, tem que ter cuidado para que a gente não restrinja a percepção do usuário quando ele estiver utilizando. Lembra que é muito importante ele ter uma visão da tela, saber onde é que ele vai clicar para poder realizar a tarefa que ele quer. Não adianta ter essa interface tão simples, tão delicada, com intuitividade, com uma simplicidade tão grande, com estética tão boa, se eu não consigo interagir, porque eu não consigo perceber as coisas onde elas estão. Então, tem que ter muito cuidado com a questão de conversão, com as questões de consistência, que a gente já falou em outras aulas. Publicidade é outro cuidado, porque tem a questão do ser intrusivo, irritante, persistente, tá? E mobile tem toda a questão de você ter várias possibilidades de desenvolvimento hoje em dia e você utilizar com bastante teste. Então, utilizar o processo de design de interação, quando eu chamo mobile, e testar bastante com o usuário, mesmo que seja sua equipe, para que você vá vendo o desenvolvimento ao longo. É muito comum você desenvolver um sistema web responsivo e que você meio que desconsidera a questão mobile, porque acha que ninguém vai acessar e esquece que a grande maioria da população hoje em dia utiliza os sistemas, seu único meio de dispositivos para acessar sistemas computacionais é o celular. Então, ele vai utilizar aquela sua interface web, que você se preocupou tanto em fazer uma interface bem feita, bem projetada, utilizando todos os design, os princípios de design, os objetivos de usabilidade que é nesse do usuário, mas na verdade ele está acessando o mobile, que você testou pouco e que não está bem feita. Está cheio de falhas e tal, então tem que ter cuidado com isso. Então, tem alguns sistemas. Outra coisa interessante é isso: tem muitos apps que a gente cria que não tem propósito nenhum. Ele não é para realizar uma tarefa. Porque o sistema computacional, quando surgiu, ele tinha um propósito muito grande da gente desenvolver para o usuário realizar alguma tarefa, automatizar algum processo que ele fazia manual. Hoje em dia tem um sistema como esse, por exemplo, que é simplesmente para ele simular que está bebendo uma cerveja. Tá? Mas é um app que está lá com muitos usuários, depois vai ter publicidade, vai ter monetização e assim vai. Então, é muito interessante essas possibilidades, porque nosso celular está em todo lugar, a gente leva para todo canto e a gente tem possibilidade de utilizar realidade aumentada, realidade virtual, tem possibilidade de usar QR Code. Então, isso aumenta muito as possibilidades, porque ao mesmo tempo que eu tenho somente o celular na mão e com uma tela pequenininha, mas eu posso, por exemplo, oferecer ao usuário que ele
possa, como é que se diz, projetar através de elementos 3D, através de uma realidade aumentada, ou seja, e aumentar a percepção do usuário, aumentar a imersão do usuário naquela interface, através, inclusive, do próprio celular. Coisa que é difícil fazer com um computador. Assim, quando eu nasço com um computador na minha mão, o que é difícil. Então, veja que, embora pequenininho, mas a gente está preocupado em aumentar essa projeção e aumentar a percepção do usuário utilizando os apps, que, na verdade, é a realidade atual e vai ser cada vez mais, inclusive com dispositivos pequenininhos, como o próprio Watch, os smartwatches e outros mais que vão surgindo com IoT, com todo esse conjunto de integração de dispositivos que a gente tem. QR Codes. A tela é muito pequena, então isso é um grande desafio. Eu vou falar um pouquinho sobre mobile, quando a gente... Vou ter um capítulozinho no final, que não está na ementa da disciplina, mas eu vou falar sobre essa parte de design de interação mobile, navegação mobile, tá? Vou criar essa aula ainda, essa é a primeira vez que eu vou fazer, mesmo que não dê tempo no semestre, vou deixar gravada para que vocês aproveitem. Ok, aqui tem uma figurinha para a gente terminar, que mostra a evolução dos estilos de interação. No início, quando eram as interfaces já gráficas, mas as primeiras interfaces do INPE, né? Que eram janelas, ícones, mouse, apontadores. Basicamente, a gente usava o mouse e a gente tinha como resposta as figuras, os gráficos, alguns objetos de interação. Com a evolução, a gente pôde começar a interagir com sons, com imagens, e a gente já tinha como retorno, como saída, um conjunto de mídias, um conjunto de movimento, de possibilidades de interação maior e de resultados de resposta que os sistemas poderiam nos oferecer. Hoje em dia, cada vez mais, com o pós-WIMP agora, com sistemas multimodais que a gente desenvolve para web e também para mobile, como também para desktop, para smartwatch, para interfaces vestíveis, como jaquetas, como bichinhos que interagem com a gente tem como resposta, como saída, além dos vídeos, dos áudios, dos objetos de interação, mas também uma realidade aumentada, um ambiente simulado, uma realidade virtual, ou seja, as opções não param. E essas possibilidades fazem com que a gente tenha um arcabouço maior de estilos de interação para que a gente possa desenvolver para os nossos usuários. Então, era isso, pessoal. A gente acaba por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Apareçam nos nossos encontros presenciais para que a gente tire mais dúvidas e consiga discutir um pouco mais sobre esses estilos. Até mais.